do povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Marques, direto do Estúdio 1 da TV Linhares. Está no ar o programa Fala Pastor. Eu convido você a participar conosco e ficar até o final. Peço a você que compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela mesma graça. Amém? Lembrando que hoje temos aqui nossos convidados, tem louvores, tem uma palavra que vai impactar o seu coração. Então, abre o teu coração, fique à vontade. Eu convido você a participar conosco deste grande culto. Fala, pastor. É um programa direcionado a famílias. Você que é ouvinte da palavra de Deus, você que precisa estar cada vez mais fortalecido no poder da palavra de Deus. Então, fique conosco e compartilhe para que mais a pessoa seja alcançada por essa mesma graça. Amém? E antes de começarmos esse culto maravilhoso, este programa na qual nós glorificamos o nosso Deus, eu convido você a abrir sua Bíblia, você que está em casa aí, no livro de Salmos 35. A gente vai ler o versículo 1 até o 4. Amém? Salmo 35 diz assim: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteia comigo. Peleja contra os que peleja contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Volte atrás e envergonhe-se os que contra mim intentam o mal. Amados irmãos, nos dias de hoje que vivemos, nós temos que estar blindados com o poder da palavra e ter discernimento, na verdade, que conselhos eu tenho que estar ouvindo. Até porque as pessoas, na verdade, hoje, elas muitas das vezes param para poder criticar, julgar, condenar. São poucas as pessoas hoje que, na verdade, querem te ajudar. E dentro da palavra de Deus, o Senhor nos ensina como nos blindar, como viver uma vida sem vingança, sem ódio, porque o salmista aqui, ele faz essa declaração diante de Deus para que os inimigos, Deus possa conduzir eles de uma forma justa. Então, assim, vamos aprender a ter uma vida santa, a ter uma vida abençoada. Entrega os teus inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que invejam, aqueles que se levantaram contra você nas mãos do Senhor. Não faça justiça com as tuas mãos. Eu te convido a interar dentro da palavra de Deus e viver o melhor do Senhor. Amém? Oremos nessa noite, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Peço ao Senhor que nos acompanhe, nos direcione durante esse culto, durante esse programa. Senhor, abençoa aqueles ouvintes, aqueles que estão nesse momento nos assistindo. Acompanhe a vida de cada um, ó Deus. Eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento para que nós venhamos crescer diante da Tua presença em sabedoria, enriquecer de conhecimento, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que eu te peço, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, estar conosco nessa noite, nosso professor evangelista Jeremias. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Pastor Sérgio, cantor ali daqui a pouco vai estar ministrando. Você que está em casa, tá com saudade já, né? 2 semanas sem podcast. 2 semanas. 2 semanas. Estamos aí de novo, já afiado, já está sentindo falta já. Daqui a pouco, mais um pouquinho de Apocalipse aí, para você que está em casa aí. Compartilhe com seus amigos, sua família, seu ministério, seus irmãos aí. Ajude a compartilhar essa obra aí, para que Deus possa abençoar. Amém? Daqui a pouco nós estamos entrando aí na palavra. Glória a Deus, eu vejo a animação do evangelista, do professor aqui, quando a gente fica 2 semanas sem fazer programa, nem aceita de pegar a palavra. E lembrando que é um tema muito bem abordado, irmão. É um livro que poucas pessoas conseguem ter a profundidade de ler, é Apocalipse. Então fica atento aí, pega a caneta, anote, para você não perder aí o melhor que Deus tem para você. Está conosco também nossa convidada especial, a cantora Josi. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor Sérgio, muito obrigada pelo convite. Amém. Que Deus abençoe os ouvintes aí que estão ouvindo da rádio, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus, é a saudação da cantora Josi. Cantora Josi, qual ministério a cantora é? Eu sou do Ministério Ribeiro de Cedro, Pastor Roberto. Glória a Deus. E tem muita sede de fazer a obra de Deus através dos louvores? Tenho muita sede, né? Eu creio que o Senhor ele vai aplanar esses caminhos aí para estar passando, né? Eu tenho vontade de ir nos presídios também, visitar, ali adorar o Senhor nos presídios, né? Para aquelas almas que estão ali. E eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Glória a Deus. Lembrando que a cantora Josi, ela tem um testemunho muito lindo, tá, irmãos? Ela foi curada, Deus curou ela de uma grande enfermidade. Né? Deus é poderoso. Amados irmãos, a nossa igreja é o Ministério Nova Israel, localizado na Avenida Presidente Café Filho, número 877, no BNH. Nossos dias de cultos é na terça-feira, que é culto de ensino, às 19h30. Quinta-feira, Quinta da Vitória. E aos domingos, que começa às 18h30, que é o culto da família. Você e sua casa são nossos convidados. Amém? O número da cantora Josi, para você convidá-la a participar aí do seu programa, da sua igreja, dos eventos que glorifica e exalta o nome do Senhor, é 997-61-2313. Vou repetir para você não esquecer, 997-61-2313. Cantora Josi, grande mulher de Deus, e que tem lindo testemunho, e não só canta, mas ministra dentro dos louvores. Deus trabalha através da vida dela, é um instrumento e canal nas mãos do Senhor. Então, assim, o nome do Senhor é glorificado através da vida da cantora Josi. Amém, meus amados irmãos? Agora nós vamos de louvor, né? Nessa noite eu gostaria de deixar um abraço a todos os irmãos em Cristo. Você que é de outra religião, continue conosco, participe, amém? Nosso programa é para toda a idade, para toda a família. Fique à vontade, cantor. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos os ouvintes, né? Estarei adorando o Senhor nesta noite, a todos os corações que precisam de um milagre. O Senhor tem coisas maiores para nós, aleluia, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim.
chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Oh, glória a Deus! Deus te chamou para viver coisas maiores. Aumenta a tua expectativa diante deste Deus. Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas maiores para mim e para você. Oh, aleluia! Esse Deus é lindo. E quando eu pensava que no fim começou tudo de novo pra mim, malhando fico no lugar pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te levanto deste leito, eu te curo desta lepra para me adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Esse Deus é lindo, igreja. Ele te chamou para viver coisas grandes. Não para por aí não, porque o Senhor tem coisas grandes, tem coisas maiores. Ele te chamou para viver coisas grandes. Oh, aleluia. É coisas maiores. É além daquilo que os teus olhos veem, que o ouvido já escutou. Aleluia! Ele te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas maiores. Como já está preparado para mim, para você? Olha. O olho não viu e o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra mim. Que o olho não viu e o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra nós. Que o olho não viu e o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra mim. É pra mim, é pra você. Aumenta a tua expectativa diante deste Deus. Só que a alternativa é servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque somente Ele pode fazer o impossível na tua vida. Operando Ele, quem impedirá? Oh, glória! Aleluia, Deus! Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. Lindo louvor, ministração poderosa. Olha, eu estava te arrepiando, tá? Oh, glória! A presença do nosso Deus é muito Aleluia, forte, Deus! é forte, irmão. Tu és fiel, Que Senhor. louvor poderoso. Trabalha, decanta, Deus Ramanagai. continue te usando poderosamente. Iramanai, decanta. Fique à vontade. Ai, Nagai, decanta, Rabaço. Pai. Ira, decanta, Ramanagai. Glória. Deus, tremendo Deus e glória. Aleluia. Oh, aleluia. Amado povo de Deus, quero nessa noite mandar um abraço para o Simão Alberto, que está na cidade de Anchieta, está nos acompanhando também. Quero mandar um abraço para Edmilson Marques, da cidade de Nova Serrana. Tá? Quero levar também um abraço para a Alessandra Marques, ali na cidade de Itambé, Tapetinga, Bahia. Meus irmãos que nos acompanham à distância. Tem o pessoal ali também em Moçambique, nosso pastor. Tom Bless, pastor Tom Bless, da cidade ali de... Tem um cantor também. É o cantor também do Bless, ele é pastor e cantor, né? Cantor, mas tem outro cantor. Tem outro cantor também ali, glória a Deus. Um grande abraço É ali. J. Nioca. J. York, na cidade de Moçambique, que nos acompanha, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos ali, que tem um árduo trabalho de levar o Evangelho. Estados Unidos também.
os irmãos ali dos Estados Unidos que nos acompanham, a audiência está sendo muito grande. Que Deus abençoe a todos vocês. Amados irmãos, o nosso intuito é levar a mensagem através do louvor, da palavra, né? Que nós conseguimos alcançar mais vidas, né? Porque através desse trabalho de evangelização, né, pela transmissão, muitas vidas têm se rendido aos pés do Senhor. Muitas pessoas às vezes também não podem sair de casa, estão no trabalho e nos acompanham. Então que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço para todos os irmãos aí do nosso Ministério Nova Israel e todos os ministérios do Brasil. Que Deus continue nos abençoando. A cantora Josi, fique à vontade, tá? Está em casa. Que louvor tremendo. Que Deus continue te usando poderosamente. Glória a É um Deus. instrumento. Eu fico feliz de ver o nosso Deus, nosso Rei, ser glorificado através da minha vida. Mas Deus sabe quantas lágrimas vão chegar até aqui dentro, quantas dores, quantos processos. A nossa vida é feita de fases, né? Mas que Deus deixa eu dizer, fica à vontade. Nosso professor Jeremias. Agora vamos para a palavra, né? Eita, glória. Fique à vontade. Vamos começar no tempo certinho, eu estava vendo a hora aqui, eles estão bem, né? Estou bem, graças a Deus. Dá pra gente trazer alguma coisinha aqui. É verdade. O livro estava abordando muito e não tem muito espaço de tempo, né? A gente está atropelando tudo que eu não gosto muito dessa forma de ensinar, né? E o programa, muitas vezes, quando ele é ao vivo, tem acontecido no começo, alguns contratempos, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, tudo se ajustando para que isso A tendência é padronizar sempre a gente ter tempinho. É verdade, essa folga aí, que a hora não espera. Né? Fique à vontade. Eita, glória! Você que está em casa, abre sua Bíblia, livro do Apocalipse. Estivemos trabalhando aí, já falando do arrebatamento, né? Falando da grande tribulação, falando também do povo de Israel em relação à grande tribulação também, foi muito bem abordado aí durante os 3 ou 4 aulas, né? Verdade. E estava pensando, desde ontem não tinha nada ainda, não teve o que eu falar, mãe. Eu lembrei que da última vez você tinha tocado no assunto da igreja, né? Aí Deus estava ministrando. E isso aí, hoje trabalhando lá, eu vivi realmente as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Nós vamos trabalhar em cima disso aí. Queridos, como nós temos falado muito a respeito desse livro, parece um livro difícil, né? Lógico que toda vez que eu falo isso, lógico que para você é fácil, já estudou, né? Mas não, a questão muito é a leitura, né? Foco, muitas vezes a gente quer ler a Bíblia, quer sair atropelando, quer ler como se estivesse lendo jornal. Sabemos que as palavras têm vida. Sim. E uma palavra fora de um contexto, ela pode ter muitos significados, mas a Escritura ela tem um contexto muito grande, é muito rica, né? Sem contar que a própria linguagem da Bíblia é bem rica, bem culta, né? Tem pronomes, palavras, então é necessário uma leitura bem focada, bem fundamental para poder entender. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, assim, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, o livro do Apocalipse ele tem um direcionamento aos seus servos, né? As coisas que em breve devem acontecer. O importante pegar esse detalhe é que a maioria das pessoas que vai entrar no Apocalipse quer trazer coisas passadas para dentro dele. E Apocalipse é o futuro, na verdade. Exatamente, são coisas que serão reveladas, coisas do futuro. Muitas vezes, principalmente o capítulo 2 de Apocalipse, que é muito abordado em termos teológicos. Aí eles querem trazer o nascimento de Jesus ali para dentro, quer falar de outras coisas também, fala que é Israel, que mulher grávida, ela é Maria, como se tivesse uma profecia, uma profetizar que já aconteceu. Lógico que você vai entrar dentro daquele contexto, você vai entender que está falando nada do passado, está falando de futuro. Nada a ver. Por isso que é importante você começar a ler, você vai perceber isso. Ó, tem que entender o seguinte, as coisas que brevemente hão de acontecer. O versículo 19, capítulo 1, é a chave do possa entender. Né? A estrutura total do Apocalipse é o versículo 19. Às vezes você olha o Apocalipse, parece que tem um agregado de coisas, de informações, mas o livro tem uma estrutura, você tem que observar essa estrutura para poder ir encaixando os acontecimentos. Porque senão você vai pensar que o Apocalipse 12 já passou, o Apocalipse 12 vai acontecer antes, não é nada. Mas tudo tem uma estrutura, né? Muito bem trabalhado. O versículo 9 diz assim, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então você percebe que quando Jesus pediu para escrever isso aqui, João já tinha visto algo. Né? Escreve as coisas que viu. O que João viu antes desse versículo? O Cristo glorificado no meio de 7 castiçais de ouro. Né? Os seus regimentos, o sacerdote. Então ele fala, escreve as coisas que viu. Então as coisas que viu são essas que ele acabaram de ver. Não tem nada a ver lá com os evangelhos lá atrás. Né? Eu já acabaram de ver o Cristo ressurreto no meio dos 7 castiçais de ouro, que representa as 7 igrejas.
né? Ele como sumo sacerdote, então você escreve as coisas que viste. Escreve as coisas que são. Você vê que eles são, se trata do presente. Exatamente. Desde então, depois do Cristo ressurreto, em que período nós estamos? Desde João para cá. Quando João recebe essa revelação, qual o período que ele estava? O período da igreja. Então, as coisas que são, então vai discorrer todo esse período da igreja, desde o primeiro século até o dia de hoje. Então, nós estamos no período das coisas que são. E depois dessas são de acontecer. Ou seja, depois da era da igreja, vai vir outras revelações ainda que a gente vai encontrar ali no capítulo 4. Você vai ver um livro selado por 7 selos, que nós abordamos muito bem. Né? Ali tem as últimas revelações dos últimos 7 anos que vão acontecer. Acabou o período da igreja, aí vai entrar as revelações contidas dentro daquele livro selado por 7 selos, que é a última semana profetizada por Daniel 9:27. Né? Então nós vamos tratar hoje do período da igreja. Jesus já tinha falado, escreve as coisas, né, que vão acontecer de todo o período da igreja. Então, 7 igrejas, alguém pode se perguntar, não, mas talvez essas profecias já aconteceu, né? Mas eu pergunto, será que se já aconteceu essas profecias das 7 igrejas da Ásia, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, então por que as outras igrejas não foram colocadas aqui? A igreja de Colossos, a igreja de Filipe, de Tessalônica, da Galácia e muitas outras. É porque sempre a Bíblia pega alguma coisa existente para representar ou simbolizar algo. Então foi pego essas 7 igrejas aqui para representar toda a igreja. Tanto é que você pegar no mapa, a 7 fazer um ciclo, vai ver que você tem um círculo ali, ó. Forma um ciclo para representar toda a igreja. E os eventos que foi pedido para escrever aqui são o que foram acontecendo durante o tempo. A primeira igreja, que se chama a igreja de Éfeso, né, está dizendo o seguinte, versículo 1, ao anjo da igreja. Então, primeiramente, direcionado ao líder da igreja. Isso. Para começar, ao líder da igreja, ao anjo da igreja. Aleluia. Continuamos. A igreja de Éfeso, muitos falam que é amor fraternal, é como se a igreja tivesse amor e não tinha acabado, mas o contexto não vai dizer isso. O contexto fala diferente. Né? Fala diferente. Fala que tem amor sim, mas esse amor chegou um certo período que ele se degradou, né? Escreve essas coisas e diz aqui que conserva na mão direita as 7 estrelas, e essas 7 estrelas, lá no capítulo 1, refere aos 7 anos da igreja, que o primeiro aqui é mencionado. E os 7 candeiros de ouro, que fala simbólico, que representa cada igreja. Quando você vê ali no capítulo 1 ali, Jesus com aquela vestimenta de sumo sacerdote, ele quer dizer que ele está dentro do meio da igreja. É que até então, esse período todo que a igreja fez sofrendo, a igreja estava se esquecendo já que Jesus tinha falado que estava no meio deles. Né? Do meio de tanta tribulação e perseguição, onde está Jesus na hora dessa? Né? Então, aquele primeiro capítulo foi fundamental para demonstrar que, por mais que tenha passado por todas as tribulações da igreja, e olha que tribulação eles podem falar melhor do que nós, né? Que nós temos uma vida de muita abundância, né? O Império Romano massacrava os cristãos antigamente, então eles chegavam até o ponto de questionar, será mesmo que Jesus está mesmo no meio de nós, está conosco? Inclusive já tinha morto já os 11 apóstolos, restando João. Né? Os apóstolos tudo morreram, a igreja sofrendo aquele martírio e tudo, não está Jesus numa hora dessa. Aí vem esse primeiro capítulo para demonstrar que Jesus está sim no meio das igrejas e vai estar sempre. Muitas lutas naquela época, eles achavam que estavam só. Com certeza, ele também era muito. Tem que dar um crédito para eles, porque nossa, o Império Romano massacrou, entrava imperador, trocava, mesmo assim pior que o outro. Massacrava os cristãos, queimava, então era muito próprio mesmo eles perder a fé e questionar: cadê Jesus? Tem os apóstolos que morreram. Verdade. Se eles morreram, e nós? E quem não sabe onde estava João, que para eles, muitos eles não sabiam que João estava vivo, porque João ainda ele se escondia muito ali, que ele estava vivo, com medo da morte também. Mas logo que João ele teria um objetivo ainda para não morrer pela mão do Império Romano, dos perseguidores, porque João ainda tinha algo para fazer, justamente escrever esse livro tão maravilhoso, né? Verdade. 2. Conheça as tuas obras. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, o que não pode suportar comes maus. Vê que o versículo 2, Jesus está elogiando essa igreja. Né? Está sendo som ainda? Está começando a ouvir? Tá, não. Aleluia, vamos lá. Jesus ele começa a elogiar essa igreja. Lembrando que as igrejas ela tem seus períodos. Né? A igreja do primeiro século é representada pelo Éfeso aqui. A igreja do primeiro século. Mas não do século todo. Porque, como se trata de revelações, né, então é bem provável que essa igreja aqui, essas profecias se encaixem ali entre o ano 96 para frente.
né? 96, na época que João estava vivo. Entre 96 e 97 e até o finalzinho do primeiro século. Esmirna é o segundo século. Pérgamo, terceiro, quarto e quinto século, que se cumpriu. Tiatira, durante todo o 1000 anos, é chamado o período das trevas, né? Da Idade Média. Né? Que nós vamos, se Deus quiser nos permitir, nós vamos falar sobre todos esses períodos aí. Né? 1000 anos, então foi até a gente chegou em Sardes, né? Que é a Igreja da Reforma, no século XVI. Aí veio Filadélfia, século XVII, XVIII, e Laodiceia, século XIX, XX e XXI. Ou seja, nós estamos no último períodozinho. Daqui a pouco acaba, tá? Então já no último período, né? Então vamos lá. Falta pouquinho. Nós estamos no limiar. 3 anos já tem período aqui que não durou nem 2 séculos, né? Verdade. Né? O Esmirna mesmo, foi 1 século só e 2 entrou outro. Então nós estamos no limiar. Então daqui a pouco aí, os últimos 7 anos estão chegando aí. Então essa igreja começou a ser elogiada. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Olha só como é que essa igreja era uma igreja assim que eles observavam tudo que era falado. Infelizmente hoje em dia nós temos um probleminha com isso, né? Tudo que era falado eles tinham conhecimento porque os apóstolos ensinaram a igreja no primeiro século, e eles ainda tinham a base apostólica. Então eles chegavam falando: eu sou apóstolo. Aí você é apóstolo? Então vamos então provar. Então eles iam para onde? O conhecimento que eles tinham, na escritura. Infelizmente hoje em dia todo mundo que fala que é apóstolo, ninguém coloca a prova em ninguém. Está muito fácil, então todo mundo se declara algo. Mas primeiramente, o que quer dizer apóstolo? Será que apóstolo não tem um critério? Primeiramente, apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. A palavra que vem do grego, apóstolo, significa enviado. Então, pessoas enviadas por quem? Comissionada por Jesus. Esse é o primeiro ponto, né? Tanto é que o próprio Jesus, em Hebreus capítulo 3, versículo 5, é chamado de apóstolo também. Se apóstolo fosse um cargo superior aos outros, então quer dizer que Jesus era um funcionário de Deus. Você está entendendo? Por isso que é importante a gente procurar saber essas coisas, porque muitas vezes a pessoa fala coisas que não sabe o que está falando. Né? Fala saudamos o apóstolo enviado de Deus. Então, o próprio Jesus ele como um enviado do Pai. Então ele vai então selecionar pessoas, né, para ele próprio enviar também. Tem outro critério. Os apóstolos eram testemunhas de um Cristo ressurreto. Se alguém chegasse para você, apóstolo sim, mas o que prova você tem? Não, eu vi ele ressuscitado. Se ele viu ressuscitado, tem sentido. Né, então, se ele viu ressuscitado, então ele tem testemunho. Então, primeiramente, tem que ser comissionado, enviado por Cristo, pelo próprio Jesus, e ter visto ele ressuscitado. Aí vem a pergunta, né? Eu já estou acostumado com isso, que eu sempre faço assim, né? Aí pode vir a pergunta: mas o apóstolo Paulo não viu Jesus? Eu pergunto: mas será que ele não viu Jesus? E será que ele também, além de não ver ele, será que ele não foi também comissionado? Atos 26. Isso é importante, esse negócio de apóstolo. É verdade. Hoje está muito fácil, né? Yes. Mas, ainda mais que nós temos Bíblia, né, hoje em dia na mão. Os crentes de Tiatira não tinham Bíblia na mão, não. Tinha não. Era proibido. Atos 26, versículo 15. Atos 26, versículo 15. Melhor, vamos versículo 14 em diante. E caindo todos nós por terra, e Paulo falando, ouvi uma voz que me falava com língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci. Olha a palavra, apareci. Para quê? Para te constituir ministro e testemunha. Você vê que o comissionamento ele tem um propósito. Primeiramente, ser comissionado e ser testemunha. Aí vem outra pergunta: não, mas nós temos um problema de Matias. Capítulo 1, que os discípulos estavam ali aguardando aquele momento, né? Que Jesus falou: aguarda lá em Jerusalém, até que do alto foste revestido de poder. Eles sentados ali, parados: o que nós vamos fazer? Aí Pedro lembrou: rapaz, tinha um apóstolo em Judas, mas Judas foi buscar o seu próprio caminho.
Né? E acabou se focando, mas a vaga está aberta. Aí ele não pararam sem fazer nada. Vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar 2 homens aqui que andou com Cristo e viu Cristo, mas viu Cristo não ressurreto. Tem esse detalhe, eles viram Cristo encarnado, diferente. Né? Agora vocês viram. Aí chegaram, lançavam sorte, então existia um método de tirar sorte, né? Hoje em dia nós usamos muito para o ímpio, né? Quando era época tinha o domingo ruim, que eles falavam para fazer ali. Aí a sorte caiu sobre Matias. Mas eu pergunto, será que Matias é o 12º apóstolo? Mas em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar aqui que Jesus apareceu com Matias. E segundo, que se alguém perguntar, você viu Matias, ele ressuscitado? Mas eu não vi. Mas quem te viu foi Pedro. Aí Paulo, é muito sábio, Paulo. E Paulo, alguém poderia questionar o apostolado de Paulo? Olha o que escreve aqui em Gálatas, capítulo 1. Paulo era cheio do Espírito, todo o tempo. Paulo recebeu revelações do próprio Cristo que muitos dos outros não receberam. Verdade, Paulo teve. Até que o próprio Pedro, quando vai escrever, ele fala que o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Que para falar do corpo de Cristo, você vê que os outros quase não falam. Mas é Paulo que ele teve esse conhecimento através de Cristo, né? Capítulo 1 de Gálatas, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Ou seja, eu fui enviado da parte de homens. Matias não podia falar isso. Verdade. Vê que a defesa do apóstolo Paulo, como é que é? Não da parte de homens. E nem por intermédio, ou seja, Jesus não me enviou por intermédio de ninguém. Também não poderia falar, Matias, porque quem enviou Matias foi Pedro. Não foi por intermédio, mesmo que ele fala, não, mas o Espírito Santo lançou a sorte, o Espírito Santo escolheu Matias. Mas então seria por intermédio de Pedro. Mas ele fala, não da parte de homem, nenhum homem me enviou. Foi Jesus. Segundo, e nem por intermédio. Jesus não mandou ninguém lá me selecionar e fazer o isso. Exatamente. Mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Olha no versículo 15, aí um detalhe também importante. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Então, Paulo já era um predestinado. Então, voltando lá para o Apocalipse, eles colocavam a prova. Qualquer chegava apóstolo, eles tinham esse entendimento, eles colocavam a prova mesmo. Isso o próprio João também, primeira carta aqui, ó. Só voltar para trás aí. Não tem jeito, a gente tem que andar na Bíblia. Tem que andar na Bíblia. Isso aí. Veja bem, capítulo 1 de João, a primeira epístola. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto. E por isso damos testemunho. Uma vez eu fui conversar com uma professora, me explicar, né? E ela, não, eu sou testemunha. Eu falei, puxa, meu irmão, eu sei que você tem um zelo por Cristo, mas você não pode falar que é testemunho, você não viu ele. Né? Na simplicidade tem testemunho. Não, mas eu sou testemunha. Mas o que é testemunha? O que é testemunhar algo? Você só pode testemunhar aquilo que você viu. Né? E João falando assim, ó, nós damos testemunho daquilo que nós vimos e vou anunciamos. Ó, esse voo já é nós. A igreja. A vida eterna, a qual estava com o Pai se manifestou. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Nós temos que ter a comunhão com os apóstolos, ou seja, pegar o que eles aprenderam de Cristo e reproduzir. E colocar à prova todo qualquer tipo de doutrina que possa vir. Né? Eu sempre falo isso muito no curso, que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, essas plataformas difíceis, você vê pregações, ministrações, os podcasts estão cheios disso. Né? Aí a pessoa costuma ver uma mensagenzinha e já vai compartilhando. Não coloca a prova, não vai para dar uma olhadinha, será que é assim mesmo? De compartilhar. Porque se for engano, você está compartilhando engano. Fazer uma análise, na verdade, né? Tem que fazer análise, e a Bíblia tem para isso, né? Como eu falo, nós temos comunhão. Até que o próprio apóstolo João também, ele fala para que nós temos cuidado com isso. Né? Capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Nos ouve quem? Apóstolos. Ou seja, tudo tem que passar pelo crivo apostólico, porque os apóstolos receberam a revelação final de tudo que estava sendo ensinado desde o Antigo Testamento, que foi passando por sombras e figuras, pelas profecias, por figuras, essas coisas.
Quando chega de Cristo, ali Cristo também ensina. Só que quando ele chega para os apóstolos, ele, capítulo 16 de João, ele fala, eu tenho muitas coisas a ensinar vocês. Mas só que vocês não podem suportar agora. Vocês teriam muitas revelações que a concepção deles não ia suportar. Não estava preparado, indicando o apóstolo Paulo, que é outro detalhe. Então, o que ele falou? Mas o Espírito Santo da verdade virá e vos guiará e ensinará toda a verdade. Toda a verdade. Então, quando Jesus ensinou isso, mas não tinha toda a verdade. Tinha muita coisa para ensinar, que porém, os apóstolos não tinham condição de receber tamanhas revelações, mas o Espírito Santo ia conduzir eles. Ó. Ele teve que, a forma que o processo ia acontecer na vida, eles iam aprendendo também. Mas é isso. Eles iam ser, na medida que eles, tanto é que o seriado dos apóstolos, havia muitas conturbações deles. Eles não sabiam se pregavam só para judeus, não sabiam se pregavam só para gentios, e ficava aquele negócio. Tanto é que eles não queriam nem sair de Jerusalém. Então, vai pregar para gentio, tanto é que tem que ter a morte de Estevão ali para poder espantar esses homens e sair de lá. Eles não queriam pregar para gentio, tanto é que o próprio apóstolo Pedro teve que receber aquela revelação em Atos 10 ali, de um lençol descendo com um monte de animais, mata e come, não, Senhor, né? E ali representava os gentios no Antigo Testamento. Quando ele foi guiado até a casa de Cornélio, que era um gentil prosélito, aí eu falei, agora eu vejo Deus a recepção de pessoas, agora. E entender que eles tinham que pregar justamente. Tinham que pregar, porque você fala, ide por todo mundo, mas ficar só em Jerusalém. Né? Sempre depois do outro conflito entre eles e o apóstolo Paulo, e eles, porque eles estavam pregando o evangelho mais, segurando um pouco a lei de Moisés ainda, mas Paulo não, Paulo já pregava só o evangelho puro. Né? Então João ele fala o seguinte, ó, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve, não dá crédito. Né? Nisto reconheçamos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Tudo tem que ser passado pelo Cristo. E os crentes aqui de Éfeso, eles estavam fazendo isso, colocando a prova, né? Versículo 2, né? Deixa a perseverança e não pode suportar os homens maus, e que puseste a prova os que se declaram apóstolos e não são, e achaste mentiroso. Então, o próprio apóstolo Paulo tinha muita batalha contra isso, né? Ele pregava o evangelho, os crentes crendo, ia se convertendo a Jesus, né? Aí ele saía, pregava fora, daqui a pouco ele recebia notícia, ó, tá um monte de gente pregando coisa dentro da igreja, né? Se você ler a carta de Gálatas, o Paulo está completamente revoltado. Paulo fez um trabalho muito difícil. E ele pregava o evangelho genuíno, aí chegava obreiros, maus, judaizantes, não, tudo bem, você tem que seguir a Cristo, mas você não pode abandonar Moisés. Aí tinha um povo naquela época, até hoje está difícil o povo se desagarrar da lei de Moisés, né? Imagina aquele tempo que era um culto de tempo ali entre essa transição da antiga aliança com a nova. Então era muito fácil alguém entrar, não, tem Moisés, tem isso que lidar, o povo ficava agarrado com isso. Agora imagina esse tempo. Então era uma luta muito grande, né? Não era não. Tem mais um texto aqui para ler, depois nós volta ali, não decoraram ainda, né? Não era tão fácil. 1 Timóteo 1,3. Paulo, quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso. Na inglês nós estamos lendo, ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Então é um grupo específico. A fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, tinha muita coisa que tirava o foco dos cristãos. Fábulas. Fábula era quando os animais falam, né? Aí eles querem discutir se a cobra falava lá de Gênesis, né? Tem essa discussão toda, se aquela árvore era de verdade. O povo é curioso, quer aprender, que é novo, né? De qualquer maneira, não dá lição. Infelizmente, hoje em dia tem muito podcast de debate. Né? Eu já passei por isso, né? E hoje eu tenho uma clareza que isso aí não resolve nada. Quem está assistindo vai ficar mais envolvido com quem? E cada um tem seus textos, né? Só aumenta e... É muita discordância dentro de um texto só, entre muitos homens de Deus. E cada um tem seus textos. Cada um tem seus textos, cada um tem sua tese, cada um tira a sua própria conclusão. Isso confunde mais ainda bem. Pois é, e infelizmente pessoas grandes, né, que pregam até hoje, que cobra farrada, a gente não tem importância nenhuma, é um ensino, na pedagogia. A outra, mas será que se essa árvore da vida está até hoje, eu vou cortar essa fruta? Aí quer debater se é jaca, se é maçã, se é pera. Isso não tem, isso só promove discussões. Né? Genealogia sem fim, a outra vai lá ler uma genealogia do capítulo 3, lá de capítulo 4 de Gênesis, aí vai lá no capítulo 6, não, mas está faltando nome aqui. Gente, isso importa com o quê?
Isso só para discussões, ou seja, antes, ou seja, pelo contrário, não promovem o serviço ao Deus. Ou seja, vai entrando essas coisas, vai entrando, vai virar uma bola de neve. Isso não promove a nada, ou seja, a obra de Deus parada e o povo se discutindo por coisas Se dividindo, na verdade. desnecessárias. E quem está ouvindo também, tem aquele para mim, quem está ouvindo vai ficar todo com a mente pervertida assim para o Evangelho. Né? Vamos ver no versículo 6 aqui, depois eu volto para cá. Tem algo aqui interessante. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio. O que é os Nicolaitas? Você não vai achar essa palavra em outro lugar. Não vai achar. Porque essa aqui é uma palavra composta de duas palavras. Tem Nico e Laitas. Nico vem daquele que está acima do povo. Laitas fala de povo leigo, povo que não tem conhecimento. Tanto é que essa palavra Nico aqui, você vai pegar lá em Nicodemos, né? Nicodemos era um homem grande que estava acima dos outros ali que estava aprendendo com eles. Então, quando Jesus fala, ó, contudo, tens contudo a teu favor que odeias. Então eles observavam isso. Isso aqui eram os homens que desde lá estavam se levantando, né, e queriam se assenhorar das ovelhas. Querem botar a lei, dizer isso e aquilo e tal, se apoderar das ovelhas, né? Tem um texto aqui, eu vou ler Fica rapidamente. atento, amados irmãos, para não perder aí, que está muito interessante aí. Porque as ovelhas não pertencem a ninguém. Tanto é que lá em João capítulo 10, Jesus tem aquele debate com os fariseus, fala, as ovelhas são minhas. São minhas ovelhas, né? Tanto é que lá em João 10, que fala que o ladrão só vem matar, roubar e destruir, está falando de Satanás ali não, tá falando de ladrões e mercenários. Quem falou que foi o diabo ali, foi os próprios mercenários. Não somos ladrões, é Satanás, não tem diabo ali. Né? É verdade. Povo que se assenhora das ovelhas, está aqui, capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Enredar traz aquela ideia de lançar rede. Que os peixes, tudo meio cego, né? Não vê ali e acaba sendo enredado ali. Então, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofia. Aqui já tem outro grupo de coisas que pode interferir também, né? Na sã doutrina. Filosofia. Sei que na época aqui, as filosofias eram muito prevalecentes, né? Que a era clássica lá do 5º século a.C., surgiu ali grandes filósofos, Sócrates, Platão, Euráclito, né? E muitos outros que eles viviam de filosofia. Então, muitas pessoas estavam agregando as filosofias para dentro da igreja, né? E muitas daquelas filosofias lá eram muito do paganismo, né? Tanto até que depois nós estudamos em Éfeso, ou na igreja de Pérgamo, falando um pouco sobre isso, né? Vencer daí vã sutileza, pessoas que eram gentios, que chegavam de mansinho, né? Mas com o intuito de enredar as ovelhas, né? Conforme a tradição dos homens, isso aqui é o que mais tem. Né? Não, mas que fulano fundou lá no século XVII, não. A escritura é que vai orientar, que tem que falar a escritura, não é a tradição. Né? Conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Você vê que essas coisas estão divididas. De um lado e Cristo do outro. Ou seja, do outro lado não tem nada a ver com Cristo. Né? Vamos continuar aí rapidinho. Ó. Versículo 16. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Isso aqui é um ciclo que Paulo pega lá do Antigo Testamento, né, que existiam as festas, que era diário, as luas novas, que eram mensais, o sábado, que é semanais, e os dias de festa, que eram anuais. E tudo aquilo ali, ele fala que é sombra e figura, representava algo. O sábado representava descanso, né? O sábado, tanto é que existia vários pontos ali que o sábado é representado, conforme a própria Bíblia fala que Jesus é o descanso, né? Que Deus descansou lá, Deus descansou da obra. Aí a pessoa pensa que não, mas se Deus descansou lá, então também tem que descansar aqui. Aí quando você vai voltar em Jesus lá, os discípulos espiga lá, no milharal, e chega lá o pessoal lá, os fariseus com a Bíblia na mão, fala, você não vê que hoje é dia de sábado? Que não pode colher espiga? Aí Jesus fala, tá aqui, quem mais é o sábado? Né? Tanto é que ele vai usar lá um texto lá que Davi entrou no templo, comeu os pães, ficou sem culpa, e está aqui que é maior que Davi, enfim. Tanto é que ele fala que você está descansando no corpo, da manhã vocês estão cansados de novo, mas eu vou trazer descanso para a vossa alma. Então a Bíblia vai traduzindo essas coisas que era simbólico, né? Versículo 20, se morreis com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens.
né? Pois que todas essas coisas com o tempo se destroem. Antigamente não podia nem assistir televisão, né? Hoje em dia não se fala mais isso. Não se fala porque vai passando com o tempo, eles vão perceber que essas coisas é passageiras, que são doutrina de homens, né? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e falsa humildade de rigor ascético. Não tem valor algum contra a sexualidade, ou seja, isso aí só mera aparência. É verdade. Então esses nicolaítas se apoderavam, né? Se apoderavam do rebanho e queria governar, né? Lógico que Jesus é o líder da igreja, é o pastor da igreja, é o líder supremo, ele que vai determinar, que vai guiar. Enfim, versículo 4, né? Tem, porém, contra ti. Agora vem aqui, ele fala, ele elogia, e agora ele fala, agora eu tenho algo contra você. E agora? Elogiou, tá tudo bem até aqui, mas agora eu tenho algo contra ti, né? Que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, eles caminhavam, mas também depois de tudo que aconteceu no meio da igreja, não só por causa das perturbações, perseguições, só que as heresias que estavam entrando estavam corrompendo o entendimento. Verdade. Né? E, exatamente, chega um momento que a pessoa vê tanta heresia que vai confundir o engano com a verdade. E sabe que o sofismo, o engano ele nunca vem falando que é engano. Você nunca vai ver alguém falando, não, isso aqui é errado, não. Sempre vai misturado com a verdade. Sempre vai ver, é o chamado de sofisma. É o engano misturado com a verdade. E aí daqui a pouco a pessoa vai perceber que está totalmente apostatado da fé e não sabe. Né? Abandonaste teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste. Para que amor? Eles faziam obra? Faziam obras. Né? Mas baseado no amor. O que fundamentava as obras que eles faziam? Era o amor, somente o amor. É só o amor a Cristo. Então, eles continuaram a fazer as obras. Mas só que as obras depois, o segundo grupo de obras aqui, eram aquelas obras que não eram mais fundamentadas no amor. É que a gente lê em 1 Coríntios capítulo 13 e fala que ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é citado muito sobre amor. Ele vai falar que se não for por amor, não importa o que você faça. Não importa. É por isso que está sempre falando, ó, lembra de onde caíste. O que é amor? Aquilo que você faz sem querer reconhecimento. Né? Aquilo que você faz sem querer ser visto e ser reconhecido. Né? Exatamente. O amor, ele é aquela base que leva a pessoa a fazer por amor a Cristo. Ele não está intencionado em ser visto, ser isso, aquilo. Você vai ler muito ali em Mateus 6. Né, quando fala que ele ensina quando for dar esmolas, né, dá com a mão para que o outro não saiba, quando vocês for orar, não faça como os fariseus que vai nas praças públicas, orando em voz alta para ser vistos. Então, uma pausa aqui, só para trazer um pouquinho do que é isso hoje. Hoje as pessoas que estão dentro do Evangelho, uma boa quantidade de pessoas possam afirmar isso, que quando está fazendo uma boa ação, chega lá, tira foto, filma e apresenta para o mundo que está fazendo isso. Onde é que está o amor? Isso é tão comum, né? Isso virou normalidade para muitos dizer que faz a obra de Deus dessa forma. Então a Bíblia era bem clara, enfatiza bem nesse tema, o que é o amor. Muitas pessoas desconhecem o amor. O amor, fazer algo para Deus mesmo, a gente tem que se perguntar a nós mesmos, né? Eu sei que muitas pessoas fazem por amor, mas às vezes a ignorância atrapalha um pouco, né? Verdade. E se será que eu estou fazendo isso mesmo é porque eu quero o nome dele, é por ele o nome dele? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Não é errado fazer as coisas, mas a gente sempre tem que ter o referencial. É verdade. Senão cair no mesmo erro deles. Né? Quando eles já forem ver, já está fazendo um tanto de obras. Eles não pararam as obras. O problema é que se apostataram da fé. As obras que eles estavam fazendo não tinham mais o mesmo objetivo, a fonte que era o próprio Jesus ali. Era só por ele, por meio dele, para ele, só tinha ele. Né? Aí depois Jesus vai e fala, lembra de onde caíste. Qual é o momento que vocês pararam de fazer as obras somente por mim? É esse momento que refletir onde foi. Onde foi que eu parei de fazer essa obra só para ele, no meio dele. Eu sei que a gente tem sempre aquele sentimento de querer ser reconhecido, né, essas coisas e tudo, mas sempre que você tem que fazer, visando que vai receber lá na frente. As coisas espirituais. É verdade. Que é o mais importante. O galardão, a gente tem um galardão tão grande. É tão grande, a pessoa não sabe que vai reinar com Cristo, vai receber, você vai governar sobre 2 ou 3 cidades, ser aprovado naquele dia, porque ele vai compartilhar o reino, né, com os eleitos, que você é aprovado. Muitos não vai ser, infelizmente. Na verdade, 90%, se for olhar pelo Apocalipse capítulo 12. É só um pouco. Justamente o que vai atrapalhar na aprovação e reprovação é justamente isso. E aqui nesse texto a gente pode entender que ele ajuda a gente a resgatar a origem do amor.
Eu estou fazendo de que forma eu estou fazendo? Exatamente. É bom sempre pegar o texto de 1 Coríntios 13 e ligar assim, ler lá um pouco, ler tudo lá. Tanto é que o tripé é a fé, a esperança e o amor. Tá ligado? É a fé, a esperança, é o tripé de todo cristão que quer continuar a fazer o serviço a Deus. Lembra de onde caísse? Arrepende-te. Arrependa-te. Esse arrependimento, a palavra arrependimento vem do grego, metanoia, é interessante. Fala mudança de consciência. Não é a mudança de comportamento. É a consciência que ele se converte e as coisas ele começa então a andar diferente. É porque a gente pega arrependimento. Não, me arrependo. É muito fácil falar, não fica uma palavra vazia. Não, eu me arrependo. Fica uma palavra vazia, mas não, tem algo muito profundo, né? Arrependimento é mudança de ser, de consciência, de coração. Ou seja, é algo que você deixa para lá e muda de para cá. Né? Então, metanoia significa mudança de consciência. E não venham a ti, tem as práticas, lembre de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Aí a pessoa pensa o seguinte, não, eu estou fazendo, Jesus não vai me tirar da posição que eu estou. Como se não tivesse, ele pode levantar outra pessoa. Ele está avisando, eu posso tirar dele o candeeiro. O candeeiro é a iluminação dele. Tipo assim, ele tira a luz de nós, acabou, ele não faz mais nada. Talvez a pessoa vai andando, não, ele precisa, depende de mim. Ele depende de mim, calma. Cuidado. Cuidado, Paulo. Lembra-te, vai tirar de ti o candeeiro. Esse candeeiro tem um significado específico aqui do que lá em Mateus, né? A luz, a luz que vem ao mundo e tal. Inclusive, está até a pregação preparada já para pregar na igreja. A luz que vem ao mundo. Mas está de uma forma bem clara também, né? Então, aqui, essa luz aqui que ilumina a pessoa, né, a fazer, a pregar, fazer as obras, ela tem um fundamento. Então ele fala, cuidado, senão venham a ti e moverei do seu lugar. Ou seja, não vai tirar, ele vai mover. Essa luz que está te guiando, te brilhando, que você não está dando crédito, ela vai ser afastada. E aí, meu irmão, você já viu muitos cantores que pararam na caminhada? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça. E o que o Espírito diz às. Então é toda a igreja, tanto é que é a igreja, né? Tanto é que essas 7 cartas aqui, né? Essas 7 cartas aqui, todas no final vai falar isso. É porque é as igrejas. Por isso que é bom entender isso, que alguém pode perguntar, não, mas talvez essas cartas aqui é somente para 7 igrejas. Mas não. Tem ouvido para as igrejas, toda a igreja. A igreja que nasceu no primeiro século, está até o dia de hoje, está quase no limiar. Ao vencedor, ou seja, aquele que observar aqui, que vencer isso, né? Tudo que ele explicou, que ele admoestou, ensinou, faz isso, faz isso, faz isso. Ele que conseguir alcançar esse aqui, está dizendo, ao vencedor. Esse aqui vai ser aprovado. Lógico que esse aqui é um detalhe, tem muito detalhe para frente das outras ainda. Que a última igreja que nós estamos de Laodiceia é o agregado de tudo que é ruim aqui. É verdade. Então, ao vencedor, dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida, que é para de novo o símbolo da árvore da vida. Para compreender, você tem que pensar o seguinte: ué, se existe uma árvore que pode dar vida eterna, para que Jesus? Você começa a se perguntar. Né? Até porque o símbolo de vida eterna aparece em toda a Bíblia. Eu sou o pão da vida, a água da vida. Né? Então, eu coloco João capítulo 6, versículo 58 e 59, ele fala: aquele que de mim se alimenta, né, da árvore da vida, aquele que comer da árvore tem a vida eterna. Então, aí lá representa ele. Aquele que se alimenta dele, né, terás a vida eterna. Que se encontra no paraíso de Deus, falando aqui da entrada do reino. Só os vencedores que vão entrar para as bodas do Cordeiro. Aqui entra aquele texto, né? Muitos são chamados, mas tem poucos. Poucos, a palavra tem poucos que são escolhidos. Amém, queridos? Aí a primeira carta aí, ao Éfeso, né? Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas eu nem olhei para o meu bloco aqui não. Meu bloco eu não olhei não, porque você sabe como é que eu sou. Mas conforme a gente vai entrando aí, segundo aí, Esmirna, vamos entrar aí, se Deus assim permitir. Nós temos muita coisa para falar sobre Esmirna, tá? Muita coisa mesmo. Tá bom? Sigo por aqui, né? Deus abençoe aí, espero que tenha compreendido. Qualquer coisa, manda mensagem que a gente explica melhor aí. Amém? Amém, glória a Deus. Quando se fala dessa forma de trazer a consciência, irmãos, temos que entender o seguinte, que olha o que aconteceu com Nabucodonosor, né? É no cenário desse aqui, olha o que aconteceu com Saul, é no cenário desse aí. E hoje muitas pessoas acham que
elas podem alguma coisa sem Deus. Né? O tipo, o escado, Foi soberbo, né? A soberba muito grande, o orgulho. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, graças aos humildes. Nós temos que entender que tudo é para Ele. Verdade. Tudo é para Ele, tudo é dele. Glória. Nós não somos nada, absolutamente nada, menos do que nada somos. Então, assim, todo tempo, vamos aprender com Jesus. Que Deus abençoe, rica aula, rica ministração, né, sobre as igrejas. E nós, como membro do corpo de Cristo, ao mesmo tempo, a gente temos que estar ligado na videira verdadeira e aprendendo, de fato, o que é o que não é. Porque hoje tem muito blá blá blá, muito alimento aí que não é verdadeiro. E aqui você pode aprender, sabe, e ter um conhecimento muito mais amplo se você que está do outro lado continuar participando, né, dos nossos cultos, do nosso programa, que é toda segunda-feira. Amém? Sou grato pelo conhecimento aberto que tem transmitido aí a muitas pessoas. Já estamos quase no final do programa, mas antes de finalizar o programa, nós vamos em mais louvor com a cantora Josi, que o número de telefone dela é 997-61-2313. Convide, para estar ministrando. Mais uma vez eu salvo o povo de Deus na santa e gloriosa paz do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor, né? Gratidão a Deus por estar aqui, realizando o sonho, né? Às vezes para muitos, nossa, pequeno, não, para mim é muito grande. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Se eu estou aqui, foi porque Ele me trouxe até aqui. Aleluia, glória a Deus. E eu quero agradecer também ao pastor Sérgio, toda essa equipe que está aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos adorar o Senhor com milagre, porque Deus fez um milagre tremendo na minha vida. Eu sofri 12 anos de lepra e o Senhor me curou em 2017. E hoje estou aqui para adorar Ele, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Milagre. Tem milagre de Deus na tua vida, recebe aí na tua casa, em nome de Jesus. Tem milagre de Deus, recebe. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso vem de Nazaré. Então usou tua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes e o milagre vai acontecer na tua vida e agora em nome de Jesus. Se você crê, o milagre está chegando para a tua vida. Tem milagre de Deus, tem restauração, tem libertação, tem cura, tem milagre, tem milagre. Recebe aí em nome de Jesus, oh glória. O Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos na Enaim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido, e agora o teu filho no cemitério, a cova pronta já estava e os comeiros prontos para enterrar e fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus chegou.
para a glória do Senhor. E não é diferente na tua vida nesta noite, porque tem milagre de Deus. Eu vim aqui profetizar o milagre do nome santo do Senhor para a tua vida. Recebe milagre de Deus. Recebe, recebe. Assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua. 12 anos sofrendo de lepra, mas Jesus chegou e fez um milagre. E não é diferente aí na tua casa, você que está ouvindo. Receba o milagre de Deus, receba. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, seja curado, seja libertado nesta noite. Recebe aí a cura do Senhor. Receba a libertação da tua vida. Ei, o Senhor chega nas causas aí que é impossível para o médico, mas para ele nada é impossível, porque operando o Senhor na tua vida, quem pode impedir o agir de Deus? Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, seja curado, seja em nome de Jesus. Está sendo cancelado obra feita contra a tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte cai por terra agora. E toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Recebe, recebe, recebe o teu milagre agora. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome do general de guerra, o Todo-Poderoso, o Grandão da Galileia, aquele que opera na minha e na tua vida. Recebe, porque tem milagre nesta noite. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar aí, ó. Oh Deus, aleluia. Porque só Deus faz, só Deus faz milagre, milagre. Recebe o teu milagre nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Foi profetizado, irmão. Foi profetizado, irmão. Glória. Toma posse. Deus está Oh, no aleluia. projeto. Amém? Amados irmãos, nessa noite eu deixo um grande abraço para minha família, Gabriela Marques, a pequena Elisa. Deus abençoe. A meus glória, irmãos. aleluia. Amém? Deixo um forte abraço para o nosso pastor Rosildo, nosso pastor Denilson também, que mora aqui na região de Linhares. Pastor Denilson e família, um grande abraço, amém? Deixo um abraço também para a pastora Catarina e toda a sua família, que Deus abençoe. O presbítero Alex, ali da cidade de Tapetinho, um forte abraço, que Deus abençoe. O presbítero e toda a família. Amados irmãos, tem também ali, eu deixo aqui para você uma loja da Dona Brechó, né? Você que é evangélico, que gosta de uma roupa legal, esteja ali, fazendo uma visita ali, né? Ali no BNH, a loja Dona Brechó, muito conhecida, a missionária Lúcia. Eu convido você a fazer uma visita lá, porque lá tem umas roupas maravilhosas para você colocar no seu look para louvar a Deus. Né? Glória a Deus. Irmãos em Cristo, eu nessa noite peço a sua ajuda, a sua doação para Mimoso do Sul. O projeto é do cantor Eduardo. Né? O cantor Eduardo está fazendo assim, essa mobilização, né? Nos convidando a estar fazendo doações para Mimoso do Sul, onde foi um grande sofrimento que aquele povo está sendo, né? Uma devastação da natureza, e você pode ser um contribuinte para ajudar pessoas que precisam de ajuda. Poucos recursos, muitas pessoas ali foram afetadas pela dificuldade da chuva forte, está necessitada da sua ajuda. Eu convido você a estar buscando sobre o projeto do cantor Eduardo Silva, não é isso? Cantor Eduardo Silva. Faça sua doação, que Deus vai multiplicar na sua vida. Lembra você, nossos irmãos em Cristo, que amanhã tem aí o nosso curso de querigma, do nosso professor Jeremias, que é um curso de alta qualidade. Eu convido você a participar às 19h30, ali no Ministério Nova Israel. Amém? Na Avenida Presidente Café Filho, número 877. Você é nosso convidado, você mesmo, participe. É de grande importância. Você está adquirindo esse conhecimento que é gratuito. E é caro um curso desse, então você que não vai estar perdendo a oportunidade. Amém? Amanhã, às 19h30, temos um encontro com o professor e evangelista Jeremias. Amém? Tem também na quarta-feira, a partir das 20 horas, programa Moacir Lopes, sua conexão é aqui. Você empresário, você que tem sua loja, seu comércio, vem divulgar. Temos grade aberta aqui para você.
para você divulgar o seu produto, para você ter um crescimento da tua empresa, levar aí, né, o conteúdo que você tem ao Brasil, ao mundo. Então você é nosso convidado aqui na sua conexão, aqui na quarta-feira, a partir das 20 horas, com Moacir Lopes. Amém? Nessa noite eu agradeço a você pela paciência, a você que glorificou, a você que recebeu a mensagem, recebeu os louvores, né, que foi impactante nessa noite. Eu louvo a Deus por mais um culto, mais um programa concluso. Glorifique ao Senhor porque Ele tem cuidado do seu povo. E você, homem e mulher de Deus, fique atento, os dias estão difíceis, mas não abra mão da tua fé. Jesus está voltando. E com certeza nós temos a morte só nesse caminho. Não tem como se escapar disso. Então se fortaleça na fé, ande em espírito e verdade. Olha o aprendizado dessa noite, desse dia. Profundo conhecimento. Então abrace esse conhecimento, enriqueça com ele e transmita a mais pessoas. Que Deus abençoe você de uma forma grandiosa. Meu querido professor Jeremias, as considerações finais? Aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus aí, mais essa oportunidade aí de estar compartilhando um pouquinho, né, do que Deus tem nos concedido, né? Agradecer a você que está em casa aí, que esteve conosco aí, temos sempre fiéis com a gente, né? Verdade, sempre. Tem que destacar isso aí. Você que está sempre compartilhando também essas lives, continua, né? Você está sendo aí um canal de bênção para outras pessoas também, para que essa conexão que nós estamos tendo aqui possa alcançar pessoas também, né? Deus possa abençoar você, tua vida, tua família poderosamente. Continue conosco, hein? Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Amém? Fique com Deus e boa noite a todos aí. Glória a Deus. Não posso deixar de mandar um abraço para o nosso querido pastor Evaldo Getrude e a missionária Juscelia, ali na região de Rio Bananal. Um forte abraço para vocês, gente. Que Deus abençoe poderosamente. Cantora Josi, foi uma honra, uma alegria. E vai vir mais vezes em nome de Jesus. Amém? Essa noite aí eu agradeço de coração, né, pela a disponibilidade e a vontade que a senhora ficou aqui para levar a palavra de Deus através dos louvores, grande mensagem, porque por trás de louvores como esse tem histórias lindas, e Deus sabe o quanto tocou pessoas do outro lado que precisava ouvir, né, esses louvores, tocou em pessoas nessa noite, porque a presença de Deus é real. Que Deus abençoe, muito obrigado. As considerações finais do nosso público, em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor Sérgio, a toda a equipe maravilhosa que está aqui nessa noite, né? Gratidão a Deus por tudo, né? Como eu falei, mais um sonho realizado na minha vida. Para muitos, pode dizer que é pouco, mas para mim é muito. Porque grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Porque para chegar até aqui foi muitos espinhos, né? Mas o Senhor diz na tua própria palavra que não seria fácil, né? Mas nós temos que continuar tendo bom ânimo, né? E esperar no Senhor. Assim como Ele me curou daquela lepra que começou em 2006 e terminou em 2017. Não é diferente na tua vida, você que está nos ouvindo. Eu creio que enquanto eu adorava o Senhor, não eu, mas o Espírito Santo de Deus na minha vida tocou aí em você. E meus agradecimentos no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, diretamente aqui do Estúdio 1 da TV Linhares, estamos chegando ao final de mais um programa Fala Pastor. E eu louvo a Deus pela tua vida e que Deus continue te abençoando. Na próxima segunda, né, estaremos aqui, se o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite. Um forte abraço. Obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus.